São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um podcast Serviço Raiz, o podcast da GNS Engenharia para você. Eu sou o engenheiro Matheus Genini. E eu sou o engenheiro Santiago Henrique. E hoje, Santiago, nós vamos mostrar para o pessoal a importância de guardar as peças técnicas dos trabalhos realizados no Combo Rural. As implicações positivas que isso vai ter no seu serviço e a facilidade que vai apresentar para possíveis trabalhos que possam vir a acontecer. Ou seja, essa prática só tem pontos positivos a acrescentar no seu trabalho. É isso aí, Matheus, é isso aí, né? Então, fiquem ligados aí, porque a gente vai contar histórias aqui que a gente passou aperto por não guardar as nossas peças técnicas, tá bom? E são coisas, são pequenas coisas que podem fazer você economizar dinheiro, tempo, né? E qualquer problema futuro com seu cliente, né? Então, fiquem atentos a esse podcast aí que no final a gente vai passar tudo resumido para vocês aí, o que vocês devem fazer, como fazer para ter essas peças técnicas guardadas aí e a importância delas, né, Matheus? Exatamente. Então é isso aí, Santiago. Seguindo nessa linha de raciocínio, Santiago, eu queria explicar para o pessoal que fazer isso significa evitar possíveis problemas, como, por exemplo, junto ao CIGEF, numa possível notificação que possa vir a ter. A gente, analisando os dados do CIGEF, Santiago, observou, inclusive tem um podcast da GNSS Engenharia, um podcast não, uma live da GNSS Engenharia que você faz com o Murilo, ela foi ao ar no dia 18 de julho, que é estatísticas de credenciados e georreferenciamento. Nela lá, Santiago, você e o Murilo falam que são mais ou menos 12 mil credenciados, já deve ter muito mais, a gente sabe da inconsistência desses dados junto ao INCRA, a gente não acha alguns nomes que a gente sabe que são credenciados lá, e desses 12 mil credenciados, são mais de 1.000 profissionais notificados, ou seja, quase 10%. Então a gente fica com aquela impressão de que a notificação ela não existe, que a necessidade de guardar as peças técnicas não é real, mas quando a gente vai analisar a fundo os números, a gente vê que não é bem assim. E é isso, Santiago, são diversos os problemas e um deles é junto ao CIGEF, que pode vir a solicitar os seus dados e se você não tiver, vai agregar muitos problemas à sua carreira aí, não é, Santiago? Verdade. Você tocou num ponto aí principal, né? Na verdade, você já tocou no ponto mais polêmico aí, né? Que é junto ao CIGEF. Por quê? Porque quando você certifica a área ali, né? Você é responsável pelaquela certificação a sua vida toda. É como se fosse um filho. Então, qualquer problema de confrontação, eles vão a primeira coisa que o INCRA vai te pedir são os dados brutos para ele conferir, né, se o seu levantamento foi processado ok, né, se foi tudo certo. Ou seja, se você não tiver as peças técnicas ali, eles podem até cancelar, né, a sua certificação, né, dependendo da sua justificativa, você tomar uma advertência e ser descredenciado, tá bom? Há essa possibilidade, né? Então, isso aí são casos extremos, né? Que a gente não pode deixar acontecer, né? Por não ter guardado as peças técnicas. Ou seja, se você fez seu trabalho corretamente, né? Fez tudo ok,
agiu corretamente, processou os pontos, né? Processou os pontos, baixou as efemérides para usar, fez todo o seu processamento, tudo ok, guarde todo o seu material. E quando eu digo, não é só, quando a gente diz peças técnicas, né? Não é só os dados brutos do GPS, não, Matheus. É as plantas, é o croquis, é um relatório fotográfico, é qualquer dado que você usou, guardem tudo ali, tá bom? Documento do proprietário, né? Todos os documentos escaneados nas pastas. Se for impresso, se você tem impresso, escaneia, coloca na pasta, tira uma foto, coloca na pasta e guarda esses dados, porque você pode precisar depois. Você pode precisar para alguma auditoria do INCRA, mas também para a sua vida, né? Então, se você não fez trabalhos aí certificados junto ao CIGEF, mesmo assim você deve guardar as suas peças técnicas, né? Por exemplo, o georeferenciamento que você já fez, né? Por exemplo, plantas de levantamento plano de altimétrico, se você já fez cadastro ambiental rural, né? Processamento com drone, Matheus. Então, todos esses materiais relacionados ao imóvel rural, relacionados a seus serviços, é importante você guardar, tá bom? Então, é importante você guardar para qualquer problema futuro. Matheus? Isso aí, Santiago. Você tocou num quesito importante da necessidade de guardar os seus dados dos seus levantamentos. Porque, como você falou, o mais polêmico com relação ao CGF, de uma possível notificação, um possível problema que o imóvel já referenciado possa vir a gerar. Mas existem possibilidades positivas também de você fazer um novo serviço a partir daqueles dados guardados. Existem diversas situações em que talvez você não tenha certificado esse imóvel, mas, sei lá, você fez o georreferenciamento ali e agora o proprietário quer certificar. Ou seja, você não tem mais aqueles dados brutos, porque por algum motivo você achou que não seria mais necessário e agora você tem que certificar. E aí, como é que você procede nesse sistema, nessa situação? Você vai ter ali as coordenadas, mas aí entra naquela situação, se apresentar algum problema, você não tem mais os seus dados, você não tem mais ali o croquis para você fazer uma análise para botar ali na planilha ODS. Então, qualquer tipo de serviço é importante que você guarde as suas peças técnicas, os seus dados brutos, as suas análises realizadas, porque no futuro elas podem vir a ser importantes. E a gente está falando muito de georreferenciamento, Santiago, mas existem outros cadastros também que são muito importantes você ter os seus dados dos anos anteriores, porque pode facilitar muito na realização do seu serviço. São os casos daqueles cadastros que são atualizações anuais, e é muito importante você ter uma base do ano anterior que vai facilitar muito o serviço. Verdade, verdade. E você tocou no assunto aí, voltando ao assunto do INCRA, grande parte desses números de notificações, Matheus, são de profissionais que não guardaram as suas peças técnicas, né? Então, ou então, profissionais que não fizeram o seu serviço corretamente, né? E de certa forma ali, né? Se eles mandassem as peças técnicas, veriam que eles estavam errados, né? Então, eles não enviaram as peças técnicas, né? Então, assim, é importante, né, você guardar todas as peças técnicas, porque você fica respaldado, né? Você que faz um bom serviço, você que é um profissional correto, né? Guarde suas peças técnicas, você fica respaldado. Beleza, Matheus? Uhum. E a gente tem muitas histórias aí, né? A gente tem algumas histórias aqui de certificação, né? E sempre quando envolve certificação tem aquela pergunta, Matheus. Eu vou até fazer para você aqui. E quando eu vou fazer, quando a gente faz o modo RTK, Santiago, o que é que eu guardo de peça técnica?
A gente responde sempre essa pergunta e eu acho importante a gente tocar nesse assunto aqui, que eu sei que se a gente não tocar, vai ser uma pergunta aí do pessoal nos comentários aí. Uhum. É isso aí, né, Santiago? Dados brutos referente ao georreferenciamento é um pouco complicado de guardar fazendo o levantamento em modo RTK. Porém, procurando evitar um possível transtorno futuro com relação à certificação, realizando esse método, eu acho que o profissional, o que ele tem que fazer é se respaldar ao máximo. Já que ele fez em modo RTK, ele guarde dados ali a respeito do levantamento, um relatório fotográfico, como você falou, croquis de campo. É isso aí, Santiago. O que ele conseguir em campo, já que ele vai fazer pelo método RTK, ele tem que guardar. Porque eu, na verdade, nunca passei por essa situação e não sei como é o que vai ser no dia que alguém passar. Mas... Coloquei uma bomba para você, né, Matheus? Exatamente. Eu prefiro não fazer em modo RTK. Eu prefiro fazer o levantamento utilizando outros métodos de posicionamento. No caso, o relativo estático é o mais comum de ser usado, porque evita essa dúvida, na verdade. Porque talvez, Santiago, os profissionais lá do INCRA são profissionais que têm um respaldo também, têm um know-how. E eles também entendam isso. E talvez eles enxerguem que esse problema um dia vai acontecer. E quando acontecer, talvez eles até não representem um problema tão grande. Porém, a gente não sabe, né? E aí essa dúvida, é melhor eu não ter essa dúvida na minha cabeça. Eu prefiro fazer o método relativo estático. Utilizar outros métodos que guardem os dados brutos, porque eu acho que é mais seguro. Perfeito. Você prefere e a gente faz assim, né? Então, mesmo a gente com o equipamento RTK, a gente faz o relativo estático ali, né? Para a gente ter o nosso dado bruto para processar, né? Todos os dados ali de GPS, navegação, para a gente processar esses arquivos, tá bom? Então, é isso aí. Você faz assim, a gente também, né? A gente também faz assim, procede com o relativo estático. Mas quem usa RTK pode, como você falou, grave todas as informações que o GPS pode lhe dar, tá bom? Então, se ele grava um arquivo log do dia do levantamento, com as coordenadas, se ele grava qualquer arquivo, né? Grave, salve em sua pasta. Se ele pode fazer RTK e registro, se ele pode, no momento que ele está fazendo o RTK, ele também está fazendo um outro método, que é o método estático rápido, né? Faça também, né? Abra para essa possibilidade, tá bom? Então, se você optar pelo RTK para certificação de imóveis rurais, que é possível sim, está no manual, né? Grave toda informação que o seu equipamento lhe dá. Já teve situações que foi feita RTK, né? Que eu tenho ciência, que o profissional justificou que foi feito pelo método RTK, justificou todas as informações ali e ele não sofreu qualquer punição, tá bom? Então, podem fazer o RTK, está no manual, mas salve todas as informações possíveis que o equipamento pode lhe dar, né? Mas é isso, né? Para você ficar respaldado aí se pedirem alguma peça técnica para você, tá bom? Santiago, outra situação interessante a se pontuar sobre essa prática de você guardar com longevidade os dados dos seus trabalhos é porque, às vezes, os próprios clientes solicitam novamente esses dados. E, a depender do profissional, existem alguns clientes que alguns profissionais que consideram isso como um novo trabalho, ou seja, você fez um georreferenciamento, deu ali a planta para o seu cliente, e aí 3, 4 anos depois o cliente chega para você, me consiga aquela planta de novo, o DXF, o DWG da planta, e aí
existem profissionais que consideram isso como um novo trabalho, ou seja, uma nova arrecadação. Então, é muito lucrativo você fazer isso, né? Ô, Matheus, você colocou aí um ponto-chave. Assim, a gente pode falar como a gente age aqui, como a gente age aqui. Uhum. Hoje a gente guarda as nossas peças técnicas na nuvem, né? A gente tem ali o OneDrive, a gente vai falar um pouco disso aí mais à frente no podcast, mas a gente guarda esses arquivos, né? Se o cliente nos procurar para fazer um outro desmembramento, para fazer qualquer outra modificação, a gente já tem esses arquivos, ou seja, vai ser muito mais fácil orçar outro serviço, vai ser muito mais fácil, se ele quiser um desmembramento, a gente já vai ter a planta, já vai ter os pontos, né? Então vai ser muito mais fácil a gente oferecer outro serviço e fazer outro serviço, né? Então, na verdade, também, se um outro profissional vier procurar a gente, né, pedindo os dados, né, para utilizar como uma área confrontante que ele está medindo, eu acho que também a gente pode passar esses arquivos, né? A gente passa também, já aconteceu situações desta, né? Por quê? Porque o cara ali está utilizando pontos dos seus confrontantes, ele quer esses dados brutos ali, então a gente pode passar essas plantas, né? Então, assim, são coisas que a gente pode passar também. E você tocou num assunto importantíssimo aí, né? Que se você guardar os seus dados, né? Se você guardar os seus dados, o seu cliente, depois de 5 anos, solicitar para você, né, a planta de novo, né, que você mandou por e-mail, deu no CD e ele perdeu, né? O que é que a gente faz se ele solicitar novamente depois de 5, 10 anos de serviço? A gente vai ter, né, isso na nuvem, né? Como é que a gente age? A gente passa os arquivos para o cliente, tá bom? Então, a gente vai ter ali os dados, o serviço que a gente fez, olha, essa foi sua planta que a gente fez, essa foi seu arquivo que a gente fez. A gente faz isso, a gente não cobra mais por causa disso, por enviar um trabalho que já foi pago por ele, tá bom? Já foi pago por ele, a gente guardou, né? Se ele solicitou, mesmo depois de 3 anos, 5 anos, a gente já mandou para ele, a gente sabe que mandou para ele conferiu, deu tudo ok, mas ele perdeu, né? Então, ele não guardou as peças técnicas do serviço, mas a gente guardou. Então, a gente envia para ele e não cobra nada por isso. Mas, alguns profissionais, e a gente já teve histórias nesse sentido, de clientes que foram fazer serviços com a gente, né? Fizeram serviços com outros profissionais e foram fazer serviço com a gente. E esse profissional deu a planta, né? Deu tudo certinho. Na época era CD, não tinha nem por e-mail ainda, era CD. E aí esse CD queimou. E esse profissional, esse proprietário rural, foi procurar a gente para fazer outro serviço. E aí ele foi, como ele não tinha esses arquivos, né? Tinha queimado o CD, tinha perdido esses arquivos, só tinham aquela planta impressa lá, algumas tinham e outras não. Ele foi procurar esse profissional para mandar esses arquivos novamente, né? E aí ele falou, olha, eu tenho diversos arquivos aqui para eu procurar, vai dar muito trabalho. Eu quero que você deposite aí pelo menos R$1.000 aí para eu ter esse trabalho de procurar os meus arquivos aqui para mandar para você. Não é fácil. Não, mas eu mando para o Drive, você pode fazer tranquilamente. Não, mas para procurar aqui vai demorar, vai ser muito trabalho, eu estou com muita coisa para fazer. Então, me cobra. Aí ele ia cobrar R$1.000 por cada propriedade para achar os arquivos, né? Então, aí o próprio cliente achou que isso era inconcebível, né, de um profissional dessa área, mas no final, né, eles conversaram lá, discutiram e resolveram. Depois de muito tempo aí, depois de uns 3 meses, o cara mandou os arquivos, né? Mas isso aí eu acho que a gente não age dessa forma, tá bom? A gente não age dessa forma. Mesmo se der trabalho para procurar, eu acho que é válido a gente parar um tempo depois para procurar esses dados aí para enviar para o nosso cliente.
e isso aí favorece também o nosso contato novamente com o cliente e colocando à disposição para fazer mais serviços ainda, tá bom? Recentemente aqui, a gente mandou para o nosso cliente tudo por e-mail e a gente estava em campo essa semana e o nosso cliente entrou em contato para pedir: eu quero que você mande as plantas aqui de novo, que eu não estou achando no e-mail. A gente mandou, mas foi o que a gente fez. Quando a gente voltou do campo, a gente procurou lá o e-mail dele, tudo certinho, reencaminhou o mesmo e-mail. Então, assim, e não cobrou nada por isso, tá bom? Mas ressaltando aí isso que você falou, né? E eu acho que essas atitudes de certos profissionais podem prejudicar toda uma classe, né? Toda uma classe aí dos próprios profissionais da regulação fundiária, né, Matheus? Com certeza, Santiago. Eu concordo com tudo aí que você falou. Mas falando para quem está assistindo a gente aí, seja qual for a postura que você for adotar, porque talvez você considere um novo serviço, o reenvio dos dados, das peças técnicas, seja qual for, como eu estou dizendo, qual for a postura que você adote, que você concorde ou não concorde com essa prática, é positivo você guardar as peças técnicas, porque se de um lado você vai gerar mais preço, mais dinheiro, do outro você vai gerar mais respaldo com o seu cliente. Ele vai ver que você é um profissional de confiança, que ele pode depositar a confiança dele em você. Você vai gerar valor nesse sentido. Mas é isso aí, Santiago. Você deu um exemplo muito bom e você já deu até um spoiler do nosso próximo tópico aqui da nossa discussão. É porque na modernidade que nós vivemos hoje, na verdade, falo assim parecendo que tenho 50 anos, né? Mas a era da internet, hoje em dia você tem diversas opções de como guardar esses dados. Talvez você usou o exemplo aí do CD, que era uma opção tipo revolucionária para a época, mas hoje a gente sabe que não tem segurança nenhuma você guardar esse tipo de dados. Até o pendrive, que é um avanço do CD, né? Tem pendrives aí que comportam uma quantidade enorme de dados. Mas hoje em dia a maneira mais segura de você guardar esses dados é como você falou, na nuvem, na internet, não é isso? Existem diversas opções para você fazer uso desse tipo de serviço, com preços variados, com pacotes variados também, de tamanho de armazenamento. Mas é isso. A opção mais segura hoje são as chamadas nuvens. O OneDrive, o Google Drive, o Dropbox. Tudo isso aí é o que há de mais seguro hoje para você guardar dados tão importantes como esses. E assim, Matheus, pode parecer para você que não usa software, né, drives destes, né, pode parecer que é muito caro, pode parecer que dá muito trabalho, mas não dá, né? Você instala um aplicativo no seu computador e, na verdade, você já pode fazer tudo no OneDrive, né? No Drive, no Google Drive, né, tal. Por quê? Porque você já deixa lá os seus arquivos, já chega do campo, já copia os arquivos lá, né? Já fica na nuvem automaticamente, né? Então, assim, eu acho isso muito válido. A gente já faz isso aqui, né? Então, a gente já deixa na nuvem, já cria o próprio projeto na nuvem e ele já fica lá na nuvem, né? Então já faz tudo na nuvem, porque para você não ficar copiando arquivo do seu computador para os drives, né? Então você já faz tudo no Drive e já facilita muito o seu serviço. Matheus, faltou uma coisa, né, que eu sei que você é novo aí, mas antes tinham
arquivos gravados em disquete, viu? Você esqueceu do disquete? Eu não cheguei a conhecer o disquete. Eu já peguei dados em disquete, né? Que a gente tinha lá que achar, ainda tinha que achar um computador que abrisse disquete para encontrar esses arquivos aí. Mas agora, Santiago, nem tudo é guardar os dados, né? Também existe aquela situação de como você guarda. Você citou o exemplo do rapaz aí que disse que demoraria muito tempo para achar os dados. Talvez seja porque ele não tenha uma organização, um padrão para guardar os dados. E isso facilita muito trabalhos como esse, trabalhos em que o cliente venha solicitar a você um reenvio de dados. E para isso a GNSS disponibiliza como um dos seus bônus no curso do Combo Rural o modelo de pastas da GNSS, porque eu garanto que para a gente é muito fácil achar qualquer dado que a gente queira, seja quem tenha feito o serviço, foi algum outro técnico da empresa, porque já é um padrão e isso facilita muito a procura por informações dentro dos nossos arquivos. Verdade. Então, a gente tem lá, né, já dando spoiler desses arquivos aí, separado, né, por pastas. A gente tem se é pessoa física, se é pessoa jurídica, qual o serviço que ele fez, qual o nome da fazenda, qual o nome dele, né? Parecido com o que o INCRA fazia na segunda norma, não é isso, Santiago? É muito parecido. Então, lá vai ter os arquivos DXF, arquivo PDF, arquivo bruto do GPS, efeméride, memorial descritivo, planta certificada, ART, né? Então essas pastas aí, esse modelo ajuda muito a você ser organizado. Você tocou nesse assunto aí, é importantíssimo realmente, né? Então se esse cara tivesse planejado, ele guardou as peças técnicas, mas foi o que ele fez? Ele fez aquele backup da máquina dele antiga, ou seja, ele tinha que procurar lá aqueles serviços e as pastas chamadas nova pasta. Nova pasta, e vai na nova pasta tem nova pasta 1, nova pasta 2, nova pasta 3, nova pasta 4. Pois é. Então, se você se planejar, Matheus, se você se planejar para fazer isso, é muito melhor do que você ir lá criando uma pasta lá, fulano de tal, serviço fulano de tal, serviço fulano de tal, e aí você uma hora vai se perder, o cara fez outro serviço com você, né? Então a gente criou até um código aqui na GNSS Engenharia para dizer o ano, o serviço, né? Tudo certinho para a gente não se perder. A gente pode até falar, né, depois aí sobre esse código, sobre esse código que a gente criou aqui de organização da pasta, que pode ajudar muito vocês. Mas, Matheus, eu queria contar uma história aqui, sobre essa questão aí de guardar as peças, né? Logo no início de minha carreira, eu usava o notebook e aí guardava, né, tudo ali no notebook. Eu não tinha OneDrive, né? Eu não gastei esse dinheiro com OneDrive, né? Eu achava não investiu no seu trabalho, não investi no meu trabalho, né? Então, na verdade, até antes da GNSS, né? E aí eu fazia isso, né? E aí gravava nas pastas, tinha aquela organização assim, né? Consultoria, botava o nome da pessoa, mais simples, né? E aí, Matheus, o meu computador queimou do nada, tela azul, irmão. Computador tela azul e agora, computador nada de ligar. E levei para uma empresa, né? Para uma empresa que reconhecida aqui na Bahia, que conserta notebook. Ele falou, o seu computador queimou aqui e tal, e talvez a gente não recupere seu HD, né? Porque pode também ter queimado o HD. E aí bateu o desespero, hein? Aí bateu o desespero, que já tinha serviço para entregar, Matheus, na próxima semana, e o pessoal ligando, e meu computador queimou, e o pessoal, e aí? Eu falei, olha, o cara deu 3 dias para recuperar o HD e tal. Olha, meu amigo, tente recuperar aí, porque eu uso esse notebook para serviço aqui e ele tem que ser recuperado, senão eu vou perder muito arquivo aí, eu vou ter que refazer muito trabalho. Ele não, fique tranquilo que a gente vai fazer de tudo aqui para recuperar. E aí ficou 3 dias, aí liguei,
vou precisar de mais um dia que seu HD é muito grande. Aí eu realmente tinha um HD muito grande, né? E aí o pessoal me ligando, me cobrando, e aí, como é que tá o serviço? Como é que tá o serviço? Eu falei, não, segura um pouquinho que tem problema com o meu computador, né? Fui sincero em falar sobre isso, mas eles viram que, de certa forma, eu estava desorganizado. Ou seja, se eu tivesse os arquivos na nuvem, eu podia usar qualquer outra máquina, né? E aí, graças a Deus, Matheus, o final dessa história, graças a Deus, ele conseguiu recuperar meu HD, né? Formatou lá o computador, fez tudo, né? E aí recuperou meu HD e eu fui lá, fez aquele backup do HD, comprei um outro HD para ele colocar. Ele falou, esse HD aqui eu consegui recuperar, mas não use não, né? Então, eu tive que comprar um outro HD, né? E graças a Deus eu fui feliz aí, mas hoje em dia aqui na GNSS, né? A gente coloca tudo no OneDrive para evitar qualquer problema. Uhum. No OneDrive, já fiz a propaganda aí da empresa. Tá fazendo uma propaganda. Mas é isso aí, Santiago. Eu não tenho nenhuma história profissional de ter perdido dados. Quer dizer, tenho sim, né? Aconteceu até recentemente no nosso último campo. Por sorte, eram as fotos, era para o relatório fotográfico ali. Verdade. E talvez o serviço conseguiu caminhar. A gente vai ficar sem algumas informações, mas não perdemos todas as fotos, porque eu também já passei por isso algumas vezes e aí já tinha desenvolvido alguma técnica aqui que eu pesquisei na internet de como recuperar arquivos excluídos e aí consegui recuperar alguns. Mas aconteceu muito já isso comigo na minha vida pessoal e provavelmente aconteceu com todo mundo, né? Perder fotos importantes porque não guarda da maneira correta. Então, essa é uma dica que fica, que não é nem da GNSS, né? Isso aí é a modernização. Hoje em dia as coisas são na internet e é muito mais fácil fazer tudo pela internet, inclusive guardar arquivos importantes. E, Matheus, eu tenho até uma coisa para mostrar aqui. Vou até pegar aqui. Mas já enquanto você pega aí, Santiago, explicar para o pessoal que eu perdi os dados porque a gente estava sem internet em campo. É isso que eu ia falar, né? Eu acho melhor você contar essa história direito, não? Pessoal, a gente estava no campo, a gente tirou umas fotos, gravou alguns vídeos, e aí, quando a gente voltou para campo de noite, como a máquina encheu, a gente falou, Matheus, descarrega aí, né? Na verdade, ela nem tinha enchido, né? A gente descarregou por segurança. A gente foi bolar no computador por segurança, para caso perdesse algum dado na máquina, a gente não sabia. E acabou que a segurança não deu certo, eu fiz alguma coisa de errado e apagou os dados. E aí, de noite, a gente vai dormir, Matheus lá tá no computador fazendo esse backup, copia os arquivos. Aí, quando de manhã a gente acorda, e aí, Matheus, tudo certo? Rapaz, os arquivos aqui eu não tô achando no computador, não. E na câmera? Na câmera eu também já... Na câmera eu formatei, né? Porque já estava no computador. E aí ele já tinha passado por isso, tentou recuperar os arquivos aí, recuperou alguns, mas graças a Deus deu tudo certo. Estava querendo mostrar aqui, Matheus, uma coisa, né, sobre isso aí que a gente está falando. Quando você não tem internet, nesse caso o Matheus não tinha internet, né? E também não sei se tivesse internet ia ter resolvido muita coisa. Mas se você não tem internet, faça sempre backup dos seus HDs, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, um HD de 1 tera, eu tenho outro HD, né, de 2 tera, e eu tenho aquele HD da história que o cara falou, rapaz, não use mais. Você pode usar, mas não use mais para o seu computador. Ou seja, esse HD está aqui, né? Ou seja, 3 HDs aqui da GNSS Engenharia aqui que a gente tem. Por quê? Porque a gente trabalha com dados pesados, né? Com drone, às vezes, né? Com o próprio processamento. Então, envolve dados pesados. Então, a gente tem que ter esse HD. Então, é importante tá lá no OneDrive, tá lá no Drive, mas vai ter uma hora que vai pesar, né? Vai ter uma hora que vai pesar. E aí você vai ter que, grava lá no seu HD também. São muito pesadas, né, Santiago? Isso, as fotos para construir a ortofoto. Perfeito. E, na verdade, a gente está falando aí de todos esses dados que a gente
que a gente executa a regulação fundiária, né? Que executa o Combural. Então, poderia ser até a foto do podcast aqui, ó, os HDs aqui. Guardem também. É legal vocês terem aí os HDs da sua empresa para também estar na nuvem, mas está também guardado aqui. E esses arquivos podem servir de exemplo, né, Matheus? E muitos desses arquivos de outros projetos podem servir de exemplo para os próximos projetos. Então, ressalta mais ainda a importância de você guardar. Né? Muita coisa a gente vê em outros serviços, né? Pega esse modelo que a gente fez em outro serviço. Né? Então, ressalta mais ainda essa importância de você guardar esses arquivos aí. É isso aí, Santiago. Então, eu acho que a gente falou tudo o que a gente queria falar hoje aqui para o pessoal. As implicações positivas, na verdade, só são implicações positivas. Você vai perder um pouco talvez você vai investir ali no seu trabalho. Talvez você guardar esses dados por muito tempo pareça desnecessário e em um certo momento você acha que está perdendo mais do que ganhando, porém a gente pontuou que as implicações positivas são muito maiores. Você vai economizar dinheiro, vai evitar perca de tempo, você vai gerar um respaldo no seu trabalho junto ao cliente, junto ao mercado de trabalho e junto ao próprio INCRA. Talvez ele chegue lá em uma situação de uma notificação e você apresenta ali todos os dados de uma forma coesa. Vai ser uma coisa muito positiva. E o contrário vai ser muito negativo para você. Você pode até perder o seu credenciamento. Então, eu acho que a gente pontuou legal para todo mundo por que eles devem guardar esses dados e como eles devem guardar esses dados. Perfeito, Matheus. Eu acho que é isso aí. Se resumiu muito bem, tá bom? Então, pessoal, se planejem, façam o seu modelo aí de pastas, né, padrão. Guardem suas peças técnicas, façam os seus backups aí nos HDs, pendrive, e é isso aí, tá bom? Você pode pensar que agora, que você ainda está no começo, pegando alguns serviços, mas mesmo assim, já comece certo. Você que está no começo, já comece certo. Invista na sua profissão, né? Invista no seu serviço, tá bom? É muito importante. E não é à toa que a gente está fazendo um podcast só para falar disso aqui para vocês, tá bom? É isso aí, Matheus. Muito obrigado a todos aí e nos vemos no próximo podcast. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse podcast com a gente. Espero que a gente tenha ajudado, tenha dado esclarecimentos a você. Acompanhe a gente nas redes sociais da gente, no Facebook, no Instagram, @GNSS Engenharia. E aqui no YouTube você dá o joinha aí pra gente, acompanha o nosso canal, segue lá o nosso canal e a gente aguarda você no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.